Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. João Custódio Machado era um jovem de uma família muito grande. Era o 13º filho. E ao nascer de um parto pélvico, ele teve uma lesão de medula e ficou, por consequência, tetraplégico. Só movimentava a cabeça. E isso gerou uma revolta muito grande, porque ele olhava os irmãos, que eram normais, perfeitos, e ele estava fadado a uma vida muito infeliz. Até que um dia ele recebeu a visita de alguém que lhe falou da doutrina espírita e acrescentou a reencarnação, dizendo a ele que a razão dele estar assim é por conta de alguma atitude infeliz do passado. Era mais uma oportunidade que Deus estava lhe dando. Inicialmente ele recebeu com uma certa reserva aquela informação, mas depois foi estudando. E quando ele se deu conta da veracidade, da racionalidade, dessa doutrina consoladora que é o Espiritismo, ele sentiu no imo da alma a necessidade de levar adiante essa doutrina, que o consolou tanto a ponto de transformá-lo numa pessoa calma, serena, agradecida pela oportunidade da reencarnação. E então, residindo em Tupaciguara, Minas Gerais, ele mandou confeccionar uma cadeira, onde tinha algumas fitas de couro que o amarravam nessa cadeira e que era impulsionada por um jovem, logicamente pertencente à família. E ele escreve uma carta para Divaldo Pereira Franco, lá na Bahia, em Salvador. E a carta dizia exatamente assim: Divaldo, estou lhe mandando a minha fotografia para você saber quem eu sou. O meu nome é João Custódio Machado. E desfilou a sua história sucintamente e disse assim: eu me sinto na obrigação de construir uma casa espírita porque não posso reservar essa doutrina somente para mim, a consolar a minha alma. Aqui em Tupaciguara não tem casa espírita e eu pretendo construir uma. Portanto, estou lhe pedindo que venha até a nossa cidade para fazer uma palestra e me dar força para que eu consiga objetivar o meu intento. O Divaldo pega aquela carta, vê aquela fotografia e diz: não, o mais rápido possível, uma ideia desta, esse ideal tão grande, eu vou ajudar o Joãozinho. E partiu para Tupaciguara. Chegou à porta, uma casa afastada, um jardim à frente, portão, uma grade, e então ele bate palma. Mas divisa no alpendre aquele amontoadinho de gente amarrado àquela cadeira, e foi logo dizendo: Divaldo, pode entrar, vem até a mim, porque ir até você eu não posso. Aí o Divaldo abre o portão, adentra, e logo que ele chegou perto, ele disse: ó, Divaldo, pode me abraçar, porque abraçar você eu não posso. Aí o Divaldo abraça eternamente e começa a conversar. O Joãozinho trabalhava numa livraria, recebia o seu salário, e com o seu salário ele passou a ajudar uma mulher que tinha Alzheimer, preterida pela família, uma criança que tinha uma doença chamada osteite deformante, que ao mínimo toque quebra os ossos e tem muita dor, e um senhor que foi àquela cidade para matar alguém,
mas ao tropeçar na escada da igreja, onde estava essa criatura que seria assassinada, teve uma luxação na coluna cervical, ficou tetraplégico, esse homem, e também era custodiado pelo Joãozinho. E conversando, então ele disse: olha, Divaldo, isto aí não é nada, é um simples dever. Eu quero é construir uma casa espírita, e eu gostaria que você fizesse uma palestra. Aliás, a nossa palestra vai ser na casa espírita, não vai ser na casa espírita, vai ser num cinema, porque aqui não tem casa espírita, não tem um salão de eventos, nós vamos falar para o pessoal num salão de cinema. Não, tudo bem, Joãozinho, eu falo em qualquer lugar. E eu gostaria que você falasse sobre reencarnação e citasse o meu caso. Aí Divaldo ficou silente, não falou nada, e subiu ao palco e discorreu com muita propriedade, como ele o faz, sempre, sobre a reencarnação, e não citou o caso do Joãozinho, talvez por um respeito, ou por caridade, ou não querendo expô-lo. Ele ficou com seus recursos verbalísticos, não citou o caso do Joãozinho. E o João levanta a mão, terminada a palestra: Divaldo, você se importa que eu fale alguma coisa? Não, você é o dono da festa, pode falar, fique à vontade. Aí levaram a cadeira até o palco, e lá o Joãozinho fez uma palestra, segundo o Divaldo, melhor do que a dele, falando sobre reencarnação e citando o seu caso. Passado um tempo, Divaldo é convidado para inaugurar o centro. E chegando lá, dá-se conta de uma situação inusitada e muito triste, porque o Joãozinho não estava à porta para recebê-lo. Só veio a mãe e ele perguntou: onde está o Joãozinho? Ah, sim, Divaldo, olha, o meu filho está com lepra, ele está enclausurado num quartinho lá do fundo, e ele pediu que você não fosse lá, para não correr o risco de pegar a doença. Mas como? Eu saio lá da Bahia, de Salvador, e não vou vê-lo? Sim, lógico que eu vou. Foi até o quarto, quando abriu a porta: não entre, Divaldo, você não sabe. Sim, Joãozinho, já sei de tudo, mas eu vou abraçá-lo. Foi, se debruçou sobre ele e o abraçou ternamente. E lhe fez uma pergunta, sussurrada ao ouvido: Joãozinho, qual a sua maior dor? E ele disse: Divaldo, a dor de não ser amado. Mas como, João? Eu saí da Bahia, em nome do amor eu vim aqui estar com você, a sua mãe deseja um carinho, uma atenção especial, sua família, como você não é amado? Mas ele silenciou. Fez a palestra, voltou para a Bahia. Passado alguns anos, ele volta àquela cidade de Tupaciguara para fazer outra conferência e se dá conta que o Joãozinho havia desencarnado. E foi recebido por outros anfitriões. E quando ele está na sala de visita daquela casa, chega um molequinho de 4 anos e diz assim: tio Divaldo, o senhor me conhece? Meu filho, confesso que não. Aí a mãe veio de imediato e disse: olha, senhor Divaldo, não liga muito não, que esse moleque é meio tantã. Nós colocamos o nome nele de Antônio, ele fez questão de mudar o seu nome para João. Então ele fala umas coisas absurdas, então o senhor não liga não. O que ele falar, o senhor não leva a sério. Aí o molequinho perguntou de novo: tio, o senhor lembra de mim? Sim, meu filho, confesso que não lembro de você. Pois então, tio, eu sou o Joãozinho, o João Custódio Machado. Aí o Divaldo pensou: meu Deus, será? Olha, tio, o senhor lembra quando o senhor fez aquela pergunta para mim? Qual a maior dor que eu tinha sentido? Aí o Divaldo não teve dúvida mais, porque ele nunca comentou isso com ninguém, só ele, o Joãozinho, sabia dessa pergunta, e ele logo foi dizendo: pois então, tio, agora eu não tenho mais esse problema, porque todo mundo me ama. Como assim, Joãozinho? Porque agora todo mundo me beija, tio. Logicamente que o João Custódio Machado
amarrado naquela cadeira, trazendo um asco às pessoas, pela sua feiura, pela sua limitação. As pessoas chegavam, tudo bem, Joãozinho, de longe, mas ninguém o beijava verdadeiramente, mostrando que o amava na sua concepção. Mas agora, menininho de 4 anos sem problema, logicamente todo mundo quer abraçar e beijar, e ele disse, da agora para frente não tem mais problema, porque todo mundo me ama. E o molequinho aproveitou e falou assim, tio, eu quero que o senhor me ajude, porque agora eu vou construir um ginásio espírita aqui em Tupaciguara. Mas como, Joãozinho? Você com esse pensamento, pois então, tio, o centro eu já construí, agora eu vou construir um ginásio. E eu quero que o senhor continue me ajudando. Divaldo foi embora, volta um dia em Uberaba para fazer uma conferência, e chega lá um rapaz de 12 anos, logicamente um adolescente, chegou para ele e disse assim, tio, você lembra de mim? Meu filho, confesso que não. Pois então, tio, eu sou o Joãozinho, o João Custódio Machado. Ah, lógico, mas 4 anos, agora você com 12, era uma criança, agora você é um jovem, eu não havia conhecido, mas que bom, abraçou eternamente. Olha, tio, não mudei minha ideia, eu vou construir um ginásio espírita em Tupaciguara. E o ginásio hoje existe em Tupaciguara, criado pelo Joãozinho, quero crer que continua vivo, encarnado lá em Tupaciguara, trabalhando pela manutenção desse ginásio. Eu citei esse fato porque eu acho que ele é muito rico para nós outros. Vou fazer aqui um retrospecto. Nós temos a nossa consciência. E no mais profundo do nosso ser, existe o inconsciente. O nosso consciente eu poderia chamar de ego, é o que nos dá a vida de relação, onde a gente procura mais atender às nossas necessidades, orgânicas, físicas, materiais. Ao passo que no inconsciente, ou chamado self, existem muitos arquivos de vidas pretéritas. E no mais profundo do nosso inconsciente, ou do self, existe a centelha divina, que nos impulsiona para a evolução, para o progresso, para a perfeição. E a integração do ego com o self, ou do consciente com o inconsciente, chama individuação, ou seja, a nossa individuação com Deus. Por isso, dizem, nós fomos criados à semelhança de Deus. E Deus tem um propósito único para nós, que é nos levar à perfeição. E por consequência, vem todos os outros atributos. A criatura passa a ter a felicidade plena. Mas cada um tem que fazer o seu trabalho evolutivo. E o Joãozinho, do momento que ele se deu conta da sua vida, da sua oportunidade reencarnatória, de todas as possibilidades vigentes, ele passou a ter uma expressão maior de gratidão. Porque, no meu ponto de vista, a gratidão é um dos grandes sentimentos do homem. Posso até assegurar que não perde nem um pouquinho para o amor. Eu até poderia dizer que gratidão e amor é a mesma coisa. Porque quem ama, compreende, valoriza e respeita. E a pessoa grata, ela compreende, valoriza e respeita. Então, gratidão e amor seria a mesma coisa. E nessa individuação, na potencialização do inconsciente, onde existe esse arquivo a ser trabalhado, nós temos que usar muito bem essa gratidão. O que poucas pessoas ainda entenderam. Quando a gente entende o que é a vida, por exemplo, nós temos que agradecer. Essa vida que nós temos hoje, nós temos que agradecer, muito. Porque na estratosfera da Terra tem 30 bilhões de espíritos. Encarnados 6 bilhões.
24 bilhões estão aí nas cercanias. Desses 24, 12 bilhões são almas extremamente comprometidas, responsáveis pelas mazelas, pelas desditas, pelas infelicitações que vigem no nosso planeta e adjacências. Os outros 12 bilhões, 6 bilhões, são almas já um pouco melhores, mas ainda doentes. E os outros 6 bilhões são espíritos superiores que cuidam de nós. E dos 6 bilhões que somos nós reencarnados na Terra, 2 bilhões são almas muito doentes. Os outros 4 bilhões são almas ainda limitadíssimas, procurando um acesso a um patamar melhor, mas com a obrigação de ajudar aqueles 2 bilhões que vêm na retaguarda. Se nós entendermos que estamos reencarnados, enquanto que, eu diria, 18 bilhões não estão reencarnados, estou falando dos que necessitam da reencarnação, porque os outros 6 cuidam de nós. Desses 18, nós estamos reencarnados. É um privilégio, com a oportunidade de nos trabalharmos, progredirmos espiritualmente. A única finalidade da nossa estada na Terra. Então, como é importante nós agradecermos a nossa atual existência. E temos um corpo, que nós não temos ideia do que é esse corpo. Qual seja, pode ser até o corpo do Joãozinho, que mesmo tendo um corpo limitadíssimo, que lhe dava condições de sobrevida, e uma cabeça pensante, já justificou todo o seu trabalho da sua estada anterior e atual aqui na Terra, com a proposta de trabalhar em prol dessa gratidão a favor da humanidade. Porque quando nós entendemos que somos agraciados por Deus, com a bênção da vida, com esse corpo que nós temos que fazer alguma coisa diferente. A priori, as pessoas estão muito preocupadas com a materialidade, com essa fase orgânica, mas muito longe de cuidar do lado psicológico, mental, espiritual, que é o que transcende, que continua conosco. E ao entender que esse corpo é fundamental para nós, nós teríamos que tratá-lo um pouquinho diferente, compreendendo-o, valorizando-o e respeitando, numa forma de gratidão ao nosso corpo que nos empresta a possibilidade de crescermos através dele. E o que a gente mais vê hoje é o profundo descaso, a ingratidão do ser para com o seu próprio corpo, extrapolando nas suas situações. Acabei de dar um veredito para um jovem de 30 anos no Hospital Santa Helena. Chegou hoje de manhã com uma dor imensa. E eu até pensei que ele estava com colestite aguda. E até disse ao meu filho, nós vamos operá-lo daqui a pouco. Vamos fazer uma ultrassom, é uma colestite, nós vamos operá-lo daqui a pouco. Feito a ultrassom, não era. Aí eu pensei na possibilidade de uma pancreatite e pedi um exame, o que veio agora confirmado. Então, eu perguntei para ele, você bebe? Disse, olha, bastante. Eu falei, então está explicado. Uma pancreatite aguda, às vezes é mortal, num jovem de 30 anos. Então eu disse para ele, meu filho, você quer continuar vivendo? Sim, lógico que eu quero. Então não beba mais. Porque um copo de cerveja é suficiente para desencadear uma pancreatite aguda e você morrer. Disse isso porque, logicamente, ele não entenderia a desencarnação. Eu disse, você poderá morrer. E as pessoas bebem, fumam. As pessoas
se embriagam, enchem-se de drogas, num profundo desrespeito ao seu próprio corpo. Então nós deveríamos ter um pouco mais de carinho com o nosso corpo, para que a gente possa viver longamente, embora, por efeitos kármicos, talvez desencarnemos até muito cedo, mas pelo menos fizemos a nossa parte para que desencarnássemos o mais tarde possível, para aprendermos e depreendermos as mensagens que nos são trazidas no sentido de valorizarmos a vida. Uma outra gratidão que a gente deve ter é pela família. Quanto vale a nossa família? Quanto vale os nossos pais? Os nossos filhos? Os nossos irmãos? Não tem preço. E tem muita gente que abandona a família e vai embora, como se ela não significasse nada. Até aquela pessoa difícil que nós temos dentro de casa, nós temos que valorizar. Porque é ela, talvez, a razão da nossa reencarnação naquela família. Para aprendermos com ela a ter mais paciência, mais tolerância, mais indulgência, mais abnegação e mais devotamento. Mas, não tendo essa visão, o que a gente mais quer é ver a pessoa longe do nosso convívio, para mais tarde pegá-la numa situação talvez mais complicada. Então a família é uma bênção na nossa vida, e a gente tem que ter gratidão por ela. E ao ter essa gratidão, nós temos que ter um outro comportamento, que eu chamo de ternura. Porque às vezes a pessoa, no relacionamento conjugal, valoriza muito o sexo. Mas o sexo tem um tempo, tem um limite. E às vezes aquele relacionamento inicial que é muito efusivo passa a ser mais moderado. E, entre aspas, vai perdendo aquele valor de relacionamento. Quando nós deveríamos entender que talvez fosse a hora de desenvolvermos a nossa ternura, um para com o outro, muito além desse relacionamento físico, propriamente sexualizado. E a ternura é uma coisa indizível no seu valor. Quando a pessoa é terna, carinhosa, afetiva, doce, todo mundo quer que essa pessoa esteja ao seu lado. E via de regra, se essa pessoa tem esse comportamento, é uma pessoa grata. Valoriza a família, valoriza o lar, valoriza os filhos, valoriza os componentes, até os adjacentes, aquelas criaturas que são agregadas naquela família como um núcleo propriamente dito. E nós temos que desenvolver a gratidão, porque a pessoa que não é grata, primeiro, ela é muito ansiosa. Ela se sente diminuída, tem medo do enfrentamento e quase sempre não sabe superar as adversidades. Bate em retirada e ainda justifica a sua mazela, a sua desgraça, por conta de uma atitude infeliz de alguém. Ao passo que a pessoa grata, geralmente, ela é feliz, ela é calma, ela é alegre e sabe muito bem resolver os seus problemas. Epicuro, que foi um pensador da antiguidade, ele dizia assim: a pessoa deve ter gratidão com o passado, deve ter alegria ao viver o presente e coragem para enfrentar o futuro. E é o que nós devemos desenvolver dentro de nós, é esta capacidade. Muitas pessoas, logicamente, voltam ao passado. O nosso passado não foi grande coisa. Se hoje já não temos um grande espetáculo para apresentar, imagina o nosso passado. Mas, apesar disso, nós devemos ter gratidão pelo nosso passado. Até pelos nossos ancestrais. Porque se nós estamos hoje neste país pacífico, pode saber que muitas guerras aconteceram junto de nós em épocas remotíssimas, quando palmilhamos outras terras. Eu estive agora em Portugal, esses dias, e pude verificar a história daquele povo, que data de milênios.
onde aquela terra foi violentada tantas vezes por reis, pelos visigodos, por tantas criaturas bárbaras, tentando reter aquela terra. E foram rechaçados graças à força, à guerra, o heroísmo de muitas criaturas. E hoje nós temos uma vida calma, tranquila, não falamos em guerra, ninguém quer tomar nosso país, ninguém quer infringir os nossos direitos, ninguém quer adentrar as nossas casas, salvo raríssimas exceções. Vivemos num clima tranquilo, então nós temos que agradecer até esse nosso passado e aqueles que lutaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nesta condição na qual nos encontramos. A gratidão à comunidade. Ninguém é independente, e nem deve ser dependente também. Nós todos somos interdependentes, e devemos valorizar a nossa comunidade. Eu saí lá de Minas Gerais, passei por tantos lugares, e vim me estabelecer aqui em São José do Rio Preto. E hoje eu tenho uma gratidão, um carinho especial por esta comunidade de São José do Rio Preto, que muito me acolheu, me ajudou e me assiste até os dias de hoje na consecução dos meus planos. E eu sou grato a esta comunidade. E não é demagogia, é uma verdade que existe dentro do que eu estou colocando. Eu realmente sou grato a essa comunidade que soube acreditar na nossa proposta. E a gente tem que ser grato a todo mundo, porque nós dependemos de todo mundo. Ninguém vive sozinho. Qualquer que seja o trabalho, ele é importantíssimo para a nossa vida. Qual pessoa que tem um carro que não precisa de alguém que coloque gasolina nele? Qual pessoa que tem uma casa que não precisa de um ajudante? Qual pessoa que come uma carninha e não precisa de um açougueiro? Qual pessoa que veste uma roupa e não precisa de uma costureira ou de um costureiro? Então nós todos somos interdependentes, então nós temos que ser agradecidos, gratos. E quando nós somos gratos, nós temos que valorizar, compreender e respeitar qualquer criatura, qual seja a sua posição. E daí o compromisso de estarmos fazendo a nossa parte. Porque a gratidão quase sempre é devolver pelo benefício recebido. E nem sempre essa gratidão deve ser devolvida em forma material, que aliás é mais fácil. Se alguém me fez o bem, eu vou lá, compro uma camisa que é praxe e dou para a pessoa, olha, muito obrigado. Mas não é capaz de dar um telefonema para a pessoa quando ela mais precisa. Não é capaz de dar um sorriso, um abraço, ou fazer qualquer outra coisa para mostrar o coração. 2 meninos, um de 8 e um de 7 anos. O de 8 era de cor negra e sofria bullying. Hoje muito em voga essa palavra. E ele já estava pensando em desistir da escola. E pobre, tinha uma mochila muito velha. E ao atravessar a rua frente à escola, os objetos pesados caíram todos ao chão. E aí ele, desajeitado, frente aos colegas que estavam rindo e fazendo as suas gozações, ele começa a apanhar os objetos. E o menino de 7 anos, um ano mais novo, chega para ele e diz assim: eu gosto muito de você, me permite ajudá-lo? E ele disse: não, pois não. E aí então o menininho juntou os objetos, colocou na sua mochila, tirou os seus objetos e entregou a mochila para ele. 25 anos depois, aquele homem de cor negra assumiu um cargo importantíssimo, e ao assumir o cargo, ele, fazendo um pronunciamento, disse assim: eu sou muito grato a um menino de 7 anos de idade. E contou a história. Porque eu estava pensando em me matar. Mas quando ele disse que gostava muito de mim e me ajudou, reverteu todo o processo psicológico que existia em mim. Passei a ter ânimo, coragem, enfrentamento e cheguei aqui neste cargo que estou assumindo hoje. Graças
a ajuda daquela pequena criança. Então, essa gratidão não é expressa só em forma material. É também expressa em forma de carinho, de afeto, de solidariedade, de fraternidade, de participação ativa junto à pessoa. E nós temos muitas oportunidades de mostrar a nossa gratidão. A gratidão ao trabalho, quanto vale ter um serviço? Eu fico pensando naquela pessoa que levanta de manhã e não tem nada que fazer, pensando nas contas que terá que pagar no final do mês. Que bênção ele saber que pode sair para o trabalho, embora ganhando menos. Porque hoje o pessoal, ao invés de ter gratidão, dar graça a uma profissão, a um emprego, a um trabalho, fica sempre se menosprezando. Não, mas a minha profissão não ganha muito bem, a gente rala muito, e olha, eu não estou ganhando como eu acho que eu deveria ganhar. Mas olha, ao invés de pensar em ganhar muito, vai devagarzinho, vai tentando melhorar, crescer, estudar, progredir, investir em si mesmo, que um dia talvez mereça um ordenado melhor. Mas se já tem um emprego, ótimo, abrace-o, valorize-o, tenha gratidão por ele. Se tem um empregado, valorize o empregado também, porque empregado, quando ele é muito bom, imagina, nós não podemos soltar jamais. Uma moça, terminando o dia de serviço, disse para a patroa: a senhora me empresta o seu telefone? Sim, pode usá-lo. Pegou o telefone e ligou: minha senhora, a senhora está precisando de uma faxineira? Disse, não, eu já tenho. Não, mas eu sou ótima faxineira. Não, mas eu já tenho uma ótima faxineira. Mas eu sei lavar muito bem. Sim, mas eu tenho uma empregada que lava também. Mas eu passo muito bem. Não, mas ela também passa. Mas eu cozinho. A senhora não imagina as comidas que eu faço. Não, mas a minha empregada também cozinha. Ah, então tá bom, muito obrigado. Aí a patroa dela, colocando o telefone no lugar, disse assim: olha, eu estou com pena de você. Você acabou de ser dispensada por alguém, né? Disse, não, engano seu. Porque eu amo o meu serviço, sou muito grata ao meu serviço. E esta faxineira que ela fez referência sou eu mesma. Eu só liguei para saber se ela está firme comigo. Então, às vezes a pessoa, quando ela é realmente eficiente, não precisa estar telefonando para saber se vai ser dispensado ou não, porque jamais. Só tem que se justificar. E agradecer a oportunidade de trabalhar, qual seja o trabalho, porque ela era faxineira e amava o serviço. Então, logo foi possível, partiu para a cozinha, para outro adestramento e foi reconhecida como exímia funcionária. Mas era grata e feliz pelo trabalho que tinha. Então, sejamos agradecidos pelo nosso trabalho, qual seja a nossa profissão, e o valorizemos, porque a qualquer momento também, se não nos justificarmos, poderemos perdê-lo e sentiremos o peso da dispensa. O quanto nós devemos valorizar a nossa religião. Nós somos milionários pelo Espiritismo, disse o Martins Peral, porque não existe uma filosofia que tenha tantas informações racionais como o Espiritismo. Não tem. Não tem. Vocês podem estudar tudo que vocês quiserem, mas informações racionais, lógicas, em manchês, igual a doutrina espírita, nenhuma. E, aliás, passa longe. Basta estudar Kardec, estudar a obra de Chico Xavier, e nós vamos perceber o quanto nós temos que valorizar esta bênção chamada doutrina espírita. O quanto nós temos que ser gratos a ela. E a gente nem faz tanta questão, né? Não, sou espírita. Quando alguém perguntar, você é espírita? Eu sou, e graças a Deus. Não sei se por mérito
ou por débito, mas sou espírita. Porque tem muitos espíritas que não tem mérito não, é débito mesmo, é o meu caso, né? Tem que resgatar os débitos, então me deram essa chance, através da doutrina, para eu poder acertar uma série de arestas que eu criei no passado. Estou tentando. Então, abençoada doutrina espírita. Quanto vale esta casa que nós estamos aqui frequentando? Quanto vale? Não temos ideia. É uma luz meio às trevas. É um oásis no deserto. É uma escola meio à ignorância. É uma oportunidade de trabalho para aqueles que precisam resgatar os seus débitos. E nós vivemos harmonicamente, fraternalmente, nos auspícios do carinho de cada criatura que aqui vem. E quanto vale isso? Quando a gente pede alguma coisa, que logicamente que não é para ninguém, é para legar a outrem, em forma de gratidão, porque se nós somos agraciados pela vida, que nos privilegia, nós temos que também ajudar os outros. Não tem como entender uma casa espírita que não tenha primacialmente a propósito de ajudar os outros. Não só no aspecto material, mas moral, psicológico e espiritual. E esta casa, ela tem esse objetivo, de estar trabalhando para assistir as criaturas nas suas mais diferentes necessidades. E uma delas, que é a minha, por acaso, é a ignorância. Porque quanto mais eu estudo a doutrina espírita, mais eu sei que eu não sei nada. E nós precisamos estudar, cada vez mais. Hoje mesmo uma moça foi ao meu consultório, ansiosa, pânico, e me perguntou: doutor, o que o senhor me aconselha? Logicamente que eu não sou conselheiro, mas lhe dei uma sugestão. Eu perguntei para ela: você tem religião? Doutor, eu sou espírita. Eu falei: nossa, então agora ficou fácil. Vamos conversar um pouco, porque se você é espírita, não tem razão para estar ansiosa. Pelo contrário, porque o verdadeiro espírita já sabe que o amanhã não existe. Porque o amanhã não existe. Se eu acordar amanhã cedo, é hoje, e o amanhã continua não existindo. E amanhã, entre aspas, onde eu vou estar? Aqui com vocês, ou vocês estão me velando lá no cemitério? Não sei. Então amanhã não quer dizer nada. Aliás, quem disse isso foi Jesus: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia com o seu problema. Então, ansioso fica na preocupação, só vivendo o dia de amanhã, e não vive o dia de hoje. Quem é espírita tem que entender que o amanhã pertence a Deus. O que vai acontecer conosco amanhã? Não sei. Entrega para... Aliás, nem precisa entregar, já está na mão dele, mas entrega para Deus a nossa vida. Faça o que tem que fazer bem feito hoje. Amanhã, deixa que Deus toma conta. Então eu disse para ela: a sua ansiedade em situação extrema leva ao pânico, porque pânico é ansiedade no extremo. Então fique calma, tranquila, faça o que você tem que fazer direitinho, pronto, acabou. Amanhã deixa que Deus cuida, faça bem o que você tem que fazer hoje, pronto, acabou. E eu perguntei, aproveitando a deixa: você tem gratidão? Doutor, eu tenho muita. Não falei nada, fiquei calado. Porque quem tem muita gratidão não tem ansiedade. Sabe que Deus comanda, já deu oportunidade e vai continuar dando tantas outras. Porque quem não conseguisse trabalhar realmente agora, terá outras oportunidades, como nós já tivemos tantas outras que nós não aproveitamos. É para se pensar. Nós sempre reclamamos, mas reclamar para quem? Se nós somos arquitetos do nosso próprio destino.
Se nós temos que reclamar, é para nós mesmos. Muita gente cuida do lado orgânico, material, mas não cuida do lado psicológico, espiritual, e nós temos que cuidar. Nós temos que investir na nossa mente. Um pensador chamado Pascal disse assim: pensamento é dignidade. Então nós temos que pensar muito bem hoje para termos uma condição moral no futuro. Olha o que ele colocou para nós. Pensamento é dignidade. Temos que pensar muito bem hoje para termos uma condição moral no futuro. Porque mente é vida. O que nós pensarmos hoje, seremos amanhã. Aquela pessoa que diz: minha vida não vale nada. Logicamente, não é tremenda ingratidão. Não vai valer mesmo. Para mim nada dá certo. Tremenda ingratidão. Tantas coisas deram certo. Somente uma ou duas que não. Mas isto é um desafio para a gente crescer, melhorar, progredir. Porque se tudo der certo, o que é que nós vamos melhorar? Nada. Então, dignidade é nós termos um bom pensamento. Porque até então, diz assim: a viver com dignidade, ter uma casa própria. Viver com dignidade, ter um carro, ter uma condição social. Isso não é ser digno, nem é dignidade. Isso é outra coisa. Dignidade é ter um comportamento mental, a caráter e, por consequência, uma condição moral. Isso é ser digno. Um dia um rei, chamado Creso, chegou para um sábio chamado Solon e disse assim: quem é o homem mais feliz em cima da terra? Logicamente que ele estava pensando que era ele, o mais rico da região. Aí o Solon disse assim: Tefos. Mas como Tefos? Não, é um rapaz que vive com dignidade, sempre procurando ajudar os outros. Bom, tudo bem, então ele é o mais feliz. E o segundo mais feliz? Pensando que era ele de novo, né? Ele disse assim: 2 irmãos que cuidam da mãe. E já disseram que quando a mãe desencarnar, eles vão cuidar de outras mães. Então, são as pessoas mais dignas e mais felizes aqui na terra. Aí Creso ficou quieto, cabisbaixo, e Solon foi saindo e voltou: majestade, devo lhe dizer que para analisarmos a nossa felicidade nós precisamos morrer, para a gente saber se realmente tivemos uma vida digna, porque a dignidade está atrelada à felicidade. Passado um tempo, o Ciro, rei da Pérsia, invadiu o reinado de Creso, dominou, pegou a família, amarrada num pelourinho para ser queimada a família. O rei Creso disse em alto e bom som: se eu tivesse ouvido Solon. E Ciro, que estava presente, disse assim: a quem você se refere? Sim, a um grande sábio chamado Solon. Pois então, é meu amigo. E como você referendou Solon, referenciando o seu conhecimento, a sua sabedoria, eu vou salvá-lo. Você e a sua família. Não vou matá-los, por respeito a esse grande sábio a quem devo muito. E vou dizer aos circunstantes: quero que anotem esse meu ato de dignidade, de salvar essa vida dessa família. Porque se um dia eu for preso, eu gostaria que salvassem pelo menos a minha vida. Mostrando que a nossa felicidade não depende de condição socioeconômica, apenas de uma condição mental. Porque aquele homem, apesar de ser rico, riquíssimo, o mais rico, que achava que era feliz, perdeu um filho morto numa guerra, perderia a família e a sua própria vida, queimada a família naquele pelourinho, e por conta de uma dignidade, de um homem reto, que era Ciro, que foi um homem muito justo, lhe salvou a vida. Então nós precisamos trabalhar a nossa dignidade, trabalhar a nossa condição moral, o nosso moral,
para voltarmos reconhecidos para o plano espiritual. E Deus sempre dá uma nova oportunidade. Sempre dá uma nova oportunidade. Um certo homem, muito prudente, chegou para o filho e disse assim, que era um gastador, um irresponsável. E disse, meu filho, pela lógica, eu vou morrer antes de você. E eu peço encarecidamente que você modifique o seu comportamento. Porque senão um dia você vai sofrer as consequências. Os amigos que agora o envolvem é por conta do dinheiro que eu lhe dou para você gastar. Mas quando você não tiver mais nada, tendo gasto toda a minha herança, os seus amigos desaparecerão. E o filho continuava gastando e aprontando tudo e todas. Mais uma vez aquele pai chama o filho e diz, meu filho, vou lhe fazer a última recomendação, para que você reveja os seus comportamentos. Me preocupa muito, já estou prestes a partir. E se nada mudar, eu temo pelo seu futuro. Mas um detalhe, vem comigo. Foi até o fundo da propriedade. Havia ali um galpão. E ele construiu ali uma forca. E disse, olha, quando você perder tudo, vai lembrar de mim. E aqui já escrevi uma frase. Ah, se eu tivesse ouvido os conselhos do meu pai. E se você perder tudo, pelo menos, por respeito a mim, você use essa forca e acabe com a sua vida. O filho, como nunca ouviu o pai, nunca dava importância, também não ligou nada. Aquela forca não significava nada para ele. E o pai desencarnou. E o filho continuou na vida irreverente, gastando tudo, e chegou ao extremo da pobreza. Os amigos, logicamente, foram embora. E ele se sentiu extremamente só. E lembrou da forca. E foi até lá. E ele pensou, pelo menos o último desejo do meu pai, eu vou cumprir. Porque tantas outras vezes eu esperei que a vida não fosse o que ele disse. Não deu ouvidos. Mas o seu último pedido foi a forca. E, portanto, pelo menos isso eu vou fazer para dignificar o nome do meu pai. Sobe no cadafalso, passa a corda e se projeta. E quando ele cai, o tronco estava oco por dentro, e do momento que o tronco rompeu, começaram a cair rubis, brilhantes, ouro e tantas pedras preciosas, e junto um bilhete. Meu filho, eu sabia que você iria chegar nessa situação. Então, está aí mais um presente meu. Eu amo você, acredito em você e espero que a partir de agora, pelo menos, você mude a sua vida. E o jovem, logicamente, depois dessa grande lição, mudou a vida e se construiu a partir de então. Será que Deus precisa criar uma forca para nós? Logicamente que não. Mas Deus está sempre nos recomendando, mude, meu filho. Venha para mim. Não leve essa vida perdulária, gastando todos os talentos que eu lhes dei. Modifique o comportamento. Analise a oportunidade. Eu estou à sua espera. E é o que Deus está fazendo conosco, nos esperando. De braços abertos. Um pai de amor que a gente não tem ideia do que é ser chamado de filho de Deus. Por isso, a nossa gratidão deve ser irrestrita ao pai que nós temos. Que não mede consequências para nos ajudar. Não tem cor, não tem condição social, não tem condição intelectiva, não tem nenhuma condição que nos impede de sermos abraçados pelo Pai. E se nós que somos pais queremos o melhor para os nossos filhos, apesar das nossas profundas limitações, imagine o que Deus quer para nós. E o quanto Ele tem feito por nós. E o que é que nós temos feito por Ele. Quero crer que o Joãozinho entendeu isso.
agradecido pela oportunidade da reencarnação, apesar daquela profunda limitação física, mas tendo a inteligência, a noção, um psiquismo extremamente elevado, a ponto de captar a mensagem e mudar, e ainda ajudar as criaturas, construir um centro e um ginásio para divulgar a doutrina, eu quero crer que ele entendeu a proposta divina, num ato extremado de gratidão. Daqui para frente, eu espero que ninguém aqui que está me ouvindo, me vendo através da televisão, ou melhor dizendo, da internet, que ninguém possa reclamar a partir de agora. Pelo contrário, não é só não reclamar, é agradecer. Levantar de manhã e dizer, meu Deus, muito obrigado por esse dia, por esse corpo, pelo trabalho, pela minha família, pelas oportunidades, pela doutrina, e por tantas bênçãos que eu nem tenho capacidade de avaliar. E quero crer que a partir desse momento nós estamos imprimindo em nós a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria de viver, e nos construindo para voltarmos um dia ao seio de Deus, a quem nós devemos sempre dizer: obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos que veem o céu, a terra e o mar, que se iluminam de amor diante do generoso festival de cor da querida natureza. E aqueles que perderam visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no gemido do vento, no galho do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aquele que não pode escutar, deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que encanta, pela voz que ilumina, pela voz que admoesta, pela voz que ensina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na fazia, que não cantam nem de noite nem de dia, que o teu nome não pode pronunciar? Deixa-me por eles orar, porque eu sei que um dia em teu reino voltarão o teu nome promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, erectos firmes a caminhar, nobres, humildes sem reclamar. Quantos vivem mutilados, coxos, aleijados, nesta expiação, por ilusão de outra encarnação? Deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a bailar, e em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória e escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque eu te conheci, e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor.